Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula de matemática financeira, nós vamos falar sobre taxas. Taxas de juros, galera. E nós dividimos esse segmento, esta aula, em duas etapas. Numa primeira etapa, nós vamos falar sobre taxa de juros no regime de capitalização simples. E no segundo momento, taxa de juros no regime de capitalização composta. É importante que a gente entenda a diferença de atuação, de comportamento, de tratamento que deve ser dado à taxa no regime de capitalização simples e o tratamento que deve ser dado a ela no regime de capitalização composta. Tranquilo? Vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, galera. Então, taxa de juros, regime de capitalização simples. O que nós vamos abordar nesta aula? Nós vamos dar alguns conceitozinhos, né, de taxas, para a gente ficar bem inteirado disso, conceituar, né, as taxas no regime de juros simples. Vamos também calcular taxa média, que também é uma questão muito cobrada em concurso público, tá? Cálculo da taxa média de juros. E diga-se de passagem, não é muito abordado às vezes no estudo, né, quando você fez lá seu estudo, não é muito abordada a parte da taxa média, trabalha-se só com taxas. E por fim, resolver alguns problemas envolvendo taxa de juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então vamos lá. Iniciando falando aí sobre a taxa de juros, nós temos o seguinte: o que é essa taxa de juros? Precisamos entender esse processo. Taxa é a relação que existe entre juros e capital. É ela que vai correlacionar esses dois, né? A relação existente entre eles é chamada de taxa de juros. Então, é uma taxa que vai ser aplicada ao capital para produzir um determinado valor que nós chamamos de juros. Ou seja, é a relação entre juros e capital aplicado na unidade de tempo. Refere-se a uma unidade de tempo. Toda vez que você ver uma taxa, você vai verificar que ela vai ter que obrigatoriamente estar associada a uma unidade do tempo. Porque a taxa por si só, sem ter essa associação, ela é meio vaga, né? Porque e aí, uma taxa de 5%, mas espera aí, 5% é o quê? Esse 5% pode ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao semestre, ao ano, enfim, dependendo de qual unidade de tempo ela está associada, ela vai resultar num determinado valor. Então, por isso, torna-se necessário ela estar sempre associada a uma unidade de tempo, tá? Como exemplo, 10% ao mês. Então, a gente sabe que esta taxa ela vai ser incidida a cada período de um mês ou 30 dias. Beleza? Bom, as taxas elas podem se apresentar de duas formas. Tá? Ela pode apresentar na sua forma unitária ou na sua forma percentual. É comum você ouvir ou ver a taxa expressa dessas duas formas. A forma percentual é quando ela é indicada com aquele símbolo de porcentagem, né? Exemplo, 5%. Ok? Então, essa aqui é uma representação da taxa percentual. Veja bem, a gente fala taxa de porcentagem, por quê? Porque aquela unidade, aquele valor que está sendo apresentado, ele vai ter que ser dividido por 100, porque ele é porcento dividido por 100. Por isso que essa simbologia aqui. E a outra forma de nós representarmos uma taxa é dita de unitária. É a taxa que nós empregamos no cálculo. Na hora de efetivamente efetuarmos o cálculo, nós usamos a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É a unidade indicada dividida por 100. Então, esse 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, observe que agora o símbolo de porcentagem não apareceu mais. Por quê? Porque nós já fizemos essa conversão. Dividimos por 100, então ela passa a ser chamada de taxa unitária. Beleza? Bom, os números que expressam as taxas de juros,
são acompanhados de uma expressão que indica a temporalidade da taxa, né? A gente já falou sobre isso. Essas expressões, elas são abreviadas, tá? Então, eu tenho uma taxa que pode ser diária, mensal, bimestral e assim por diante. Obviamente que na hora do exercício, ele não vai dizer para você, não é comum aparecer escrito 10% ao trimestre. Às vezes aparece, mas geralmente ela é acompanhada de uma abreviatura. Então vamos agora ver essas abreviaturas para que a gente se familiarize com ela. A primeira é AD. AD quer dizer ao dia. Depois AM quer dizer ao mês. AT quer dizer ao trimestre. AQ quer dizer ao quadrimestre. AS quer dizer ao semestre e, por fim, AA quer dizer ao ano. Então, preste muita atenção nessas abreviaturas, que elas aparecerão aí com uma certa regularidade na hora de nós resolvermos os exercícios. Beleza, né? Já sabemos o que é a taxa de juros, já sabemos que ela está associada a uma unidade de tempo e já vimos como que se abrevia essa unidade de tempo, né? Bom, a taxa de juros I e o tempo N deverão estar expressos na mesma temporalidade, em forma compatível. O que quer dizer isso, professor? Na hora de nós resolvermos qualquer exercício no regime de capitalização, seja simples ou composta, mas no nosso caso aqui mais especificamente simples, toda vez que nós formos aplicar um determinado capital a uma taxa e a um tempo, essa taxa e esse tempo, elas têm que estarem associadas a uma mesma unidade. O que quer dizer isso? Que se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mês. Se a taxa é diária, o tempo tem que ser dia. Se a taxa é semestral, o tempo tem que ser semestre. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Compreendem isso? Isso que quer dizer mesma temporalidade. Taxa e tempo. Professor, e se isso não acontecer? Se elas não estiverem na mesma unidade? Aí nós vamos ter que fazer algumas conversões, transformar taxa ou transformar tempo. No regime de capitalização simples, não existe grandes complicadores com relação a isso. As observações maiores é no regime de capitalização composta. Então, no regime de capitalização simples, como é uma capitalização onde graficamente nós dizemos que a sua representação é linear, o que quer dizer isso? Quer dizer que a taxa e o tempo, elas vão ter uma certa proporcionalidade. Elas crescem proporcionalmente. Tranquilo? Bom, assim se a taxa I for expressa em anos, o tempo também deverá estar em anos. Se a taxa de juros for expressa em meses, o tempo também deverá estar em mês e assim sucessivamente. Beleza, né? Bom, toda operação de taxas envolve duas situações, ou melhor, dois prazos. O primeiro é o prazo que se refere à taxa. E o segundo é o prazo que se refere à capitalização. Então, todas as vezes que nós estivermos analisando uma operação, seja de investimento, de empréstimos, aplicação, seja lá o que for, nós vamos ter duas situações que têm que ser observadas. A primeira é a taxa, o prazo da taxa, quer dizer, qual é a temporalidade que ela está associada. E outra é o regime de capitalização. Porque quando a gente fala regime de capitalização, é a forma em que os juros serão calculados. Então, se eu digo capitalização diária, os juros vão ser calculados dia por dia. Se eu digo capitalização mensal, os juros serão capitalizados mensalmente. Depois de 30 dias, depois de um mês, calcula-se o juro. Depois de mais um mês, calcula-se os juros novamente. E assim sucessivamente. Se é semestral, vou passar um período do semestre, aí eu calculo o juro. Aí passa outro semestre, aí que eu calculo os juros. Entendem isso? Isso que quer dizer período de capitalização. Então é muito importante que a gente esteja antenado e compreenda esse contexto. O prazo que envolve a taxa e o prazo de capitalização, que vai ser a incidência do cálculo dos juros aí, ok? Segunda situação aqui é necessário para o uso de fórmulas da matemática financeira expressar esses prazos diferentes da mesma base de tempo.
é aquilo que a gente já falou. Se acaso o prazo da taxa for diferente do prazo de capitalização, nós temos que fazer essa sintonia entre eles de mesma base de tempo. No regime de juros simples, diante de sua própria natureza linear, é aquilo que eu disse, elas crescem numa proporcionalidade. Essa transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros. Por isso a palavra proporcional. Que quando a gente fala que a relação é linear, então existe uma proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Se aumenta um, o outro aumenta. Se diminui um, o outro diminui. Isso que é proporcionalidade. Ok? Bom, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros, que é os períodos de capitalização. Então é dessa forma que nós vamos fazer para poder fazer essa relação entre prazo de capitalização e prazo da taxa. Ok? Nós vamos detalhar mais essa informação aqui. Taxa proporcional e taxa equivalente, ok? São nomes muito comuns no estudo da capitalização simples. Você vai ver constantemente essa termologia, taxa proporcional, taxa equivalente. A taxa proporcional e taxa equivalente é a mesma coisa, professor? Veja bem. Lembrando que nós estamos estudando o regime de capitalização simples, ok? Então, veja bem, duas taxas, I1 e I2, eu chamei assim para diferenciá-las, elas são equivalentes em qual situação? Quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo tempo, gerarem o mesmo montante. Isso que são taxas equivalentes, ok? São taxas que aplicadas produzem aí o mesmo montante. Então a dica nossa é a seguinte, dica LAC, galera, preste muita atenção nisso. Uma maneira mais imediata para você ter taxas proporcionais, basta a gente pegar um período de tempo N, tá? Para o qual está definida uma taxa de juros e dividir em K subperíodos. Observem que eu tenho um tempo N e eu tenho uma taxa associada a esse tempo N. Qual a taxa de juros proporcional a IN para um subperíodo K? Então, olha só, eu tenho que fazer essa transformação. Eu tenho uma taxa num período N e tenho um período K, eu tenho que associá-las. Então, essa taxa que eu preciso encontrar, que é a sintonia, o resultado da mesma base de tempo, basta eu pegar o quê? A taxa IN e dividir. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um super curso, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site, você poderá aí
efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique like.